Muita gente tem essa dúvida, né? Quando a gente está para engravidar ou quando a gente engravida, sobre quantidades seguras de consumo de álcool, de consumo de café, também de consumo de chá, se pode ou se não pode, e como que tudo isso pode se encaixar, né, na nossa rotina ou não. Então, a gente sempre quer saber qual é a quantidade, né? Qual é a quantidade segura para que isso possa ser consumido de fato. Só que assim, uma quantidade segura a gente não vai conseguir determinar para uma população em geral. Por quê? Porque nós temos variações, né? Tanto de biotipo, também como de genética, mas a gente tem variação de tamanho, de formato, de peso, e tudo isso acaba influenciando muito nessa quantidade que é possível ou que é segura para a mãe e para bebê, para o feto no caso, certo? É claro que, de acordo com a fase que você está da gestação, né, primeiro, segundo, terceiro trimestre, e também de acordo com o momento que você está de lactação, isso vai ser alterado. Não existe uma quantidade única que você vai poder consumir ao longo de todo esse período. Aí vocês devem estar pensando, lá vem a Julie falar de consumo consciente. Eu vou falar sobre o consumo consciente ao invés de passar para vocês uma quantidade específica. Não só porque eu estou falando com uma população em geral, mas porque justamente essa quantidade segura vai depender de cada um. Então, se eu sou gestante e eu gostaria de saber quanto de café é seguro para mim, eu vou consultar com o meu médico, com a minha nutricionista, essa quantidade segura. Por quê? Porque justamente depende do meu peso, depende da minha altura, depende da minha etnia, certo? Tudo isso vai acabar interferindo bastante no quanto pode ser ingerido. E por que eu simplesmente trato isso como trabalho e um consumo consciente? Tanto porque é a forma mais simples de falar para a população em geral, como é a parte mais importante que qualquer ser humano deve trabalhar. O consumo consciente no dia a dia de comida e de bebidas é algo que deve ser praticado por qualquer ser humano, assim como qualquer ser vivo. Os bichos fazem isso naturalmente, eles não têm médico e nutricionista orientando eles. Quem vai acabar fazendo algum tipo de, vamos dizer, que vai acabar intercedendo por eles é aquele que é o dono do bichinho de estimação, quando este é de estimação. Mas, por exemplo, uma leoa não sabe quanto que ela pode de carne, de gordura, de víscera, quanto que ela pode correr ou deixar de correr. Ninguém vai lá e orienta isso para ela. Ela sabe naturalmente porque é algo muito instintivo. E eu falo tanto dessa questão de consciência alimentar, consciência com relação ao que você vai beber, especialmente por quê? Porque isso deve ser algo instintivo. Já nos ensinaram muito que a gente não deve respeitar o nosso corpo. Só que quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo de que não, a gente deve respeitar os sinais fisiológicos, sinal de fome, sinal de sede, como qualquer ser vivo que habita esse planeta. Então, a gente deve respeitar os sinais fisiológicos e sim ter consciência. Uma coisa que é muito natural, para quem ainda não é gestante, para quem nunca foi, tá? Uma coisa que é muito natural de acontecer quando você engravida é você ter uma certa aversão a chá, a café. Isso já é uma coisa muito instintiva. O enjoo, o vômito, tudo isso não é assim por acaso. Tá? Isso são sintomas e sinais do organismo. Alguma coisa que você botou para dentro não tá legal. Ah, mas ela vomita sempre. Então é porque o organismo não tá precisando daquilo naquele momento. Mas calma. Vai com calma. Então assim, com relação à segurança de quantidades de tudo, procure um profissional que possa te orientar de modo individualizado. Tá? Eu oriento os meus pacientes de modo individualizado, sempre.